Esse vídeo é um alerta para as mamães de primeira viagem. Hoje faz um mês que eu perdi minha filha e eu vou contar um pouco pra vocês como tudo aconteceu e o que aconteceu. Eu falo que é um alerta porque antes de eu perder a minha filha eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e eu acho que é um assunto muito importante e que quando você vai pro pré-natal, os médicos, pelo menos todos que eu passei, nunca comentaram, nunca falaram sobre isso. Vocês me perdoem essa cara de pão, um pouco inchada, eu tô gripada e também, né, um mês, então é impossível. Tem gente que fala, não chora, não sei o que, mas isso é impossível. Eu vou falar com vocês sobre a incompetência estímulo cervical, que foi o meu diagnóstico. Ela é uma condição na gravidez em que o colo do útero não consegue se manter firme e fechado até o final da gravidez. Então foi isso que aconteceu comigo. E eu vou dar um resumo pra vocês de tudo que aconteceu e pra servir de alerta também. No dia 5 de agosto eu comecei, de tarde já, comecei a sentir cólica, mas até então eu achava que era normal, até porque eu já tinha sentido cólica outras 2 vezes no início também, na gestação. No finalzinho da tarde ela passou, quando foi à noite voltou novamente, só que eu não brinquei, né, não tomei remédio nem nada. Quando foi no outro dia, mais ou menos no mesmo horário, a mesma coisa. Cólica novamente, só que dessa vez um pouco mais forte. Quando foi de tardezinha, passou de novo, às 6 horas da noite voltou um pouco mais forte e eu decidi ir na UPA. Então, eu me organizei com meu esposo, fomos na UPA e quando eu cheguei lá, o médico me deu um remédio na veia, no soro, e também pediu pra olhar o coração da minha bebê. Então, quando ela olhou o coração do meu bebê, tava tudo normal, batendo normal, então aí eu fiquei mais tranquila e fui pra casa. Quando foi na quinta-feira de tarde, saiu um corrimentozinho, um corrimento que parece um catarrinho, um pouco marrom. Então, vocês têm que ficar atento também com esse corrimento, porque em algumas situações realmente é normal. Mas quando você não teve dor, quando você não teve nada, quando tá com cheiro também, é normal. Mas, quando tá assim como eu, não é normal. E quando eu pesquisei, que eu vi que poderia ser normal em alguns casos, eu também não dei, assim, importância, não fiquei preocupada. Porque eu vi que em alguns casos é normal. Então, na quinta-feira eu não tive muita cólica durante o dia, tive mais fraca. Dormi tranquila, mas quando foi 1 hora da manhã, 1 e pouca, eu comecei a sentir muita cólica, muito forte, que eu não tava conseguindo voltar a dormir novamente. E eu fui muitas vezes ao banheiro nessa madrugada. E saiu o corrimento novamente, só que dessa vez mais rosado. E eu e meu esposo percebemos que quando vinha essa cólica, quando vinha essa contração, que daí já era meio que contração, o pé da minha barriga ficava duro. Então, quando foi no outro dia de manhã, eu já sabia que eu ia na UPA novamente. Mas quando foi no outro dia, que eu fui ao banheiro, tinha saído muito corrimento, muito mais que da outra vez, e dessa vez mais rosada ainda. Então eu me cuidei e fui pra UPA novamente. Chegando lá, a médica disse que poderia ser infecção urinária, passou um exame pra fazer infecção urinária, e também um paracetamol pra dor, e novamente eu vi o coração da minha bebê. Quando essa outra médica olhou o coração da minha bebê, ela me deu 15 dias de repouso, e disse que era pra fazer uma ultrassom só pra descartar a possibilidade de ter descolado da placenta ou algo do tipo. Então daí eu fui na maternidade, enquanto o resultado do exame de infecção urinária não saía, eu fui na maternidade. Chegando lá, conversei primeiro com a enfermeira, depois o médico veio ver e o médico disse que só fazia ultrassom pago aqui no hospital da minha cidade. Então daí eu paguei a ultrassom. Antes de eu ir pra ultrassom, eu fui ao banheiro novamente e tava tava de novo aquele corrimento, só que dessa vez com vivo. Eu fui fazer ultrassom. Cheguei lá, o médico fez primeiro a ultrassom no pé da barriga, normal, minha bebê tava bem. Todas as ultrassons que eu fiz, deu tudo normal com a minha bebê. Todas. Até essa última que eu fiz, né? Só que daí, quando o médico desceu um pouco mais pra baixo, ele perguntou se podia fazer a ultrassom por baixo. Pra tirar uma dúvida. Então eu disse que podia. Ele olhou, analisou e depois pediu pra eu tossir um pouco. Eu tossi bem fraquinho, gente, bem fraquinho. E aconteceu isso aqui. Bom, esse era o colo do meu útero, tá vendo? Fechadinho. Quando eu tossi, ele foi disso aqui pra isso aqui. Tá vendo como abriu? Aqui, ele disse que o colo já tava aberto e tava só a camadinha de fora. Então ele disse que eu ia ter que ir pra Maceió, pra maternidade Santa Mônica, porque lá eles, né, fazem um procedimento que se chama cerclagem, que é o procedimento que faz quando a pessoa tem incompetência estímulo cervical, que eles fazem pontos no colo do útero pra poder fechar, pra poder segurar o bebê. Porque o bebê vai pesando, de acordo com que ele vai crescendo, vai pesando, é isso que acontece de o colo ir abrindo, o colo encurtando, entendeu? Então eles fazem esse ponto pra fechar. Fui para o hospital, pra maternidade Santa Mônica. Cheguei lá primeiro, passei pela triagem, depois fui pra médica. Quando a médica foi analisar, fazer o toque, ela sentia um negocinho molinho. Então ela pegou o especo pra analisar direitinho. Quando ela olhou, ela viu que o colo já tinha aberto, né? E a bolsa já estava protusa, já dava pra ver a bolsa. Então daí ela me explicou que era a cerclagem, era um procedimento que eu iria fazer, né? Então quando foi no sábado, pela manhã, umas 9, 10 horas da manhã, eles me levaram pra fazer cerclagem. Só que quando a médica analisou, ela viu que eu não tinha mais colo. A bolsa já tava assim, tipo, muita gente não tinha mais colo. Então ela disse, não dá pra fazer, porque senão, durante esse procedimento pode acabar estourando sua bolsa, né? Então não dá pra fazer esse procedimento. Eu falei, tá certo. Chorei, né? Porque a gente já fica imaginando. E daí passou o sábado e o domingo. Eles ficaram me dando remédio pra não ter contração e também Buscopan e soro. Quando fui na segunda, já pela manhã, eu comecei a sentir algumas cólicas. Eu falei pro médico, mas ele disse que se aumentasse era pra avisar eles. Tava aumentando a dor, então quando foi meio-dia, o enfermeiro chegou com dipirona pra me dar. Eu tomei, mas não passou a dor e foi aumentando, até chegar ao ponto que eu comecei a reclamar da dor. Daí a médica veio me analisar e ela disse que a bolsa já estava no canal. Então eu fui levada pra sala de parto e a enfermeira me disse que eles estavam só esperando a bolsa estourar. Foi passando 2 horas, foi passando e a dor foi piorando. E quando foi umas 6 horas da noite, eu já entrei na parte do expulsivo, que é cólica, contração atrás de contração.
E quando foi umas 6h30, a médica foi lá novamente e ela disse que a bolsa já estava na portinha, digamos assim, né? Então ela falou que ia estourar minha bolsa. Aí eu falei, tá certo. Ela estourou e na próxima contração que eu tive, eu fiz a força e a minha bebê saiu. Só que ela nasceu primeiro com os pés. E foi isso. E eu fiquei bastante triste, chorei várias vezes, foram várias psicólogas lá falar comigo. E quando foi no outro dia, eu tive alta e voltei pra casa. E pra você, mamãe de primeira viagem, que vai fazer ainda a sua ultrassom, peça essa ultrassom. Porque em algumas situações, não é em todas, mas em algumas, já dá pra ver o colo, né? Porque o normal é 2,5 centímetros. O meu tava 2,1 centímetros. Eu não sei se eu ia dar pra ver na minha primeira ultrassom, se fosse essa, mas é importante fazer, tá bom? E caso você faça, não vê nada, é tudo normal, claro, viva a sua gravidez tranquila. Mas, se você tiver algum desse tipo de sinal, fique atenta. Não ache que é besteira, porque a pessoa, como eu fui na UPA, o médico disse, ter cólica na gravidez é normal. É normal, sim, como eu já tive no primeiro trimestre. Só que desse jeito, tendo cólicas em dias seguidos e ainda mais com corrimento, não é normal. Faça a ultrassom novamente, pra ter certeza. De preferência, essa que eu comentei, porque por cima não dá pra ver. Então faça essa ultrassom, fique atenta, para não acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo. E também se planeje, tenha um dinheirinho guardado ali, porque se naquele momento eu não tivesse dinheiro para fazer essa ultrassom, eu não saberia. Era como o médico tinha dito, eu teria perdido minha filha em casa. E como diz aquele ditado, é melhor pecar por excesso do que por falta. Tem alguns momentos que a gente tem que realmente exagerar, não achar que é besteira, né? Porque tem muita gente que diz isso, é besteira, é só uma colicazinha, não sei o quê, mas não. Então é melhor a gente ficar atenta do que aconteceu o que aconteceu comigo. Mas muito obrigada por assistir até aqui e até uma próxima.